Olá, meus irmãos, meus amigos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, louvamos ao Senhor por isso. Estamos aí no início de mais um ano, só temos a agradecer ao Senhor. Passa rápido, daqui a pouco estamos em dezembro já, terminando mais um ano, mas só temos a agradecer ao Senhor. Estamos falando sobre terra que mana leite e mel, falando do capítulo 13, o cacho de uva que 2 homens precisavam carregar. Veja esse outro slide aí, os versos que eu coloco aí também nesses slides. Veja só. Deus jamais conduziria seu povo a uma terra seca, sem provisões. O Senhor já havia avisado Moisés que aquela terra estaria ocupada. Êxodo 3:8. Quando ele menciona a terra que mana leite e mel, que nós já lemos lá em Êxodo 3:8, ele falou sobre o cananeu, o eteu, o eveu, o jebuseu e assim por diante. Teriam outras nações que teriam tomado conta daquela terra, quando Israel não estava lá. Mas alguns dos espias mudaram de terra que mana leite e mel para a terra que consome os seus moradores. Olhe, isso acontece também conosco. Nós devemos confiar nas promessas de Deus e não duvidar do Senhor. Moisés separou os cabeças das tribos, os homens mais qualificados, e eles deveriam ver a terra que mana leite e mel e trazer as boas notícias. Eles trouxeram más notícias, eles mudaram o que Deus tinha dito, terra que mana leite e mel. Olha o nome que eles colocaram, veja comigo aí, Números 13, verso de número 32. Veja o que esses homens fizeram e o que eles falaram sobre esta terra. Números 13, verso 32. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles mudaram o que Deus tinha dito. Deus disse que era a terra que mana leite e mel, eles disseram que era a terra que consumia o povo. Aí estão brincando com o Senhor, aí estão brincando com Deus. Nós vamos ver as consequências ainda nesta mensagem, o que ocorreu com esse povo. Aquela terra, voltando aí para o slide, era herança de Deus prometida aos patriarcas. Então o Senhor haveria de prover tudo para que Israel pudesse conquistar aquela terra. Porém, a falta de confiança dos israelitas no Senhor foi tão grande e a sua rebeldia tão aguda que eles chegaram ao ponto de inverter a situação e afirmar que o Egito era a terra que manava leite e mel. Eu não vou ler lá Números 16, 13, mas eles pedem para voltar e diz que o Egito era a terra que manava leite e mel, onde eles estavam na escravidão, onde eles eram escravos. Não faça isso nunca com Deus. Deus sempre nos dá o melhor. Agradece ao Senhor. Para de murmurar, para de reclamar. Não tem inveja do que o outro tem. Não importa, Deus não deixou faltar o seu pão. Os erros que nós nos enrolamos de todo sentido, financeiramente, etc., são nossos, não é de Deus. Não foi provocado por Deus, fomos nós que provocamos. Não deixe isso acontecer com você. Em Números 14, nós vamos ver as consequências, os resultados. O resultado final de tudo isso foi que toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, pereceu no deserto e não entrou na terra prometida. Josué 5:6. Mas Deus levantou uma nova geração de israelitas e sob a liderança de Josué, Israel entrou e conquistou milagrosamente a terra que mana leite e mel. Veja aí o capítulo 14 de Números e nós vamos ler o verso 27. E vamos ler uns posterior depois do verso 27. Vamos ler na sequência aí. Números 14, verso 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Olha o que Deus diz agora a Moisés: nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também
todos os que de vós foram contados, segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos de que dizeis, da presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos e levarão sobre si a vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a esta terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, nesse deserto se consumirão, e aí falecerão. Os homens que espiaram, eles ainda tiveram uma morte diferente. O castigo foi maior, porque eles colocaram a congregação, mas a congregação acabou crendo neles. Saiba de uma coisa, não existe desculpas. Existe a fé em nosso Senhor. Creia nas promessas de Deus, não duvide. Deus castigou Israel, mas a promessa de Deus é Israel, a nação prometida, a nação eterna. Então, ninguém pode tirar essas bênçãos de Israel. Na hora que Deus vai castigar como acontece conosco também. Então, não duvide, apenas creia. Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua, Deus, nos ajudando e nos usando, ó Deus, para transmitir os teus ensinos àqueles que estão assistindo e ouvindo estas mensagens. Que as mesmas, ó Deus, possam chegar até os confins da terra. Que muitas almas venham saber das verdades sobre Israel. Assim eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.